Como na manhã de hoje nós temos uma convidada muito especial, nós vamos convidar o Eduardo, do Departamento do DIGE, da Infância e Juventude, para apresentar a nossa palestrante. E o DIGE ele está com o apoio da URI, o seu Roberto, presidente da URI, aqui presente na nossa casa. Bem-vindo, seu Roberto. Então, nós vamos passar a palavra ao Eduardo. Bom dia a todos. Eu estou aqui representando um grupo de pessoas que organiza as atividades aqui do DIGE e da coordenação da família. E nós temos aqui a satisfação de receber Lúcia Moisés. Estivemos ontem aqui com um evento maravilhoso, cheio de aprendizado e muita emoção. E hoje a Lúcia traz para nós também essa palestra. E logo após essa palestra nós vamos ter, às 10 horas, a continuação. Quem quiser está convidado, que vai ser uma roda de conversa, né, em torno do mesmo tema. A Lúcia Moisés é uma escritora espírita, ela vem lá do Rio de Janeiro, é uma educadora. Ela também é tarefeira da Casa de Batuíra, no Rio de Janeiro. E ela colabora com a manutenção da casa, com a venda de seus livros. Então nós temos hoje aqui também, ali perto da saída, os livros, quem quiser, olhem, muito, muito bons os livros. E ela também é membro do Conselho Espírita do Rio de Janeiro. Ok? Então estão todos convidados a permanecerem, se quiserem, às 10 horas. E quem não puder e quiser também participar da roda de conversa no NES, que vai ser às 15 horas, fiquem à vontade. Começa às 14h30. Lúcia, a palavra é contigo. A tarefa de vocês, né, dessa reunião pública. E o tema, que acho que foi muito oportuno, que nos foi pedido, foi exatamente esse, o papel da família na era de transição. Como eu estou vendo algumas pessoas que se aproximam da minha idade, eu vou fazer uma perguntinha, sobretudo para esses que se aproximam da minha idade. Educar filhos, como os nossos pais nos educaram, era mais fácil ou mais difícil do que hoje? Podem responder. Era mais fácil. Eles viviam num mundo de muito mais certezas. Eles tinham muito mais referências. E certezas e referências serão os dois nortes das nossas conversas, da nossa fala aqui. O que eu chamo de certeza? O pai ou a mãe, ele podia até hoje, aos nossos olhos, dizer, mas deu muita chinelada, estava errado, não devia. Mas eles faziam com absoluta certeza de que era para o nosso bem. Sem dúvida. Não era assim? As regras eram para ser seguidas. E nós conhecíamos as regras. Na minha casa tinha algumas regras que hoje eu fico olhando e digo, bom, tinha lógica. Éramos 7. Alguns bem pequenos, ou talvez 5, 6, à medida que eles foram nascendo, né? Os outros menores. Eu sou das mais velhas. Na minha cidade, eu sou de Cachoeiro de Itapemirim, havia uma fábrica de tecido que tocava às 4 horas da tarde. O apito soava na cidade inteira. Então, aquele apito era a hora de ir para casa para tomar banho. Hoje eu fico pensando, mas era cedo a beça, né? E o que a gente fazia? A gente desobedecia. A gente simplesmente não ouvia, ignorava. E aí nós tínhamos aquela pessoa que ajudou a mamãe a nos criar. Ela já ia com uma varinhazinha, parecendo uma varinha de guaxumba. É uma bobagem de uma varinha. Meninos, para casa, para casa. Claro que ela não batia. Mas aquilo estava na hora, estava na hora, estava na hora, estava na hora. Por quê? Para dar banho em 7, gente. Eu devia terminar lá pelas 6 da tarde, né? Então, por mais que a gente diga, puxa, mas para quê? Era a ordem, e a gente não feria a ordem. Criança não estuda de noite com luz. Luz, inclusive na época era luz muito fraca, faz mal aos olhos. Dever de casa se faz com sol. Ponto. Ponto final. E se alguém não tivesse feito o dever de casa, tinha que acordar mais cedo para dar conta, mas eu posso fazer de noite, não se faz com luz. Ponto. Isso é certeza.
Aí vocês podem dizer, mas será? Certeza. E quando você tem certeza que você está fazendo o melhor, acontece o que vai... eu não quero fazer propaganda nem spoiler de livro, não. Mas você mesmo, né, Eduardo, contou isso ontem. Eu tenho no livro um capítulo, um dos meus livros, que eu falo, Receita de Mãe. A mamãe tinha essas certezas. E um dia, né, ela viveu 100 anos, foi embora tem 6 anos. E espírita, mamãe era neta de espírita, eu sou bisneta de espírita. Então, aquela mulher convicta de estar fazendo o melhor para os filhos, né? E um dia uma amiga me perguntando, né, mas o que ela faz para ser tão amada que eu também quero ser amada? Vejam, aquela mãe que fazia ordem em casa, que tinha determinações, morreu adorada. E não era só pelos filhos, não, pelos genros, está aqui um deles, que a amava profundamente, todos os genros, todas as noras, adorada, firmeza, mas ela tinha referências. E quais eram as suas referências? A forma como ela foi educada. Então, certezas e referências talvez sejam as coisas mais necessárias nos dias de hoje. Por quê? Nós estamos realmente vivendo a era de transição. O que é essa transição? Coisas que valiam antes já não estão valendo agora, para uma série de coisas. Por exemplo, basta a gente lembrar como é que há 40 anos atrás se telefonava. Como que o telefone era caro. A gente colocava no imposto de renda. Bens, não era não? Linha telefônica. Hoje você nem consegue mais, você nem se vende linha telefônica. Por quê? Quando que a gente iria imaginar que hoje, com um aparelhinho na mão, a gente fosse para qualquer lado, falasse com qualquer pessoa, sem pagar, usando o WhatsApp, você fala em qualquer lugar do mundo. Isso é transição. Aquilo que valia antes não vale agora, aquilo é completamente diferente, né? Então, é disso que nós vamos falar, dessas certezas e desse mundo, que aparentemente é um mundo que nos apresenta assim, né? Com muita tecnologia, um mundo todo conectado, onde as coisas se passam no estalar de dedos, a gente consegue fazer qualquer movimento em relação ao comércio, ao trabalho, à informação, está tudo ali, ao estalar de dedos. E parece, a gente não tem dúvida, que é a lei do progresso se fazendo. Que maravilha que nós estamos aqui agora. Isso é uma maravilha, você poder assistir ao nascimento de um neto na China. Conhecemos pessoas que têm famílias na China e que acompanham através do telefone que alguém está filmando, né, o neto nascendo aqui no Brasil. Ela está daqui acompanhando. Isso é uma maravilha. No entanto, a gente sabe que nem sempre o que está em torno dessa maravilha tecnológica é muito positivo. Então, nós temos vários assuntos que a gente pode tratar. Eu vou tentar dar uma pinceladinha em cada um deles e a ver exatamente com isso, né? Então, essa frase é uma frase que quem trabalha com redes sociais conhece. Se você não está nas redes sociais, não está em lugar nenhum. Quem falou isso foi um grande sociólogo, Zygmunt Bauman, nós ainda vamos voltar a ele, e que são aqueles que fazem análise. Por quê? Hoje, o grande nicho onde as pessoas se reúnem, que todo mundo quer ser visto, são as redes sociais. Os grandes nichos são as redes sociais. Então, nós temos aí um apelo fortíssimo e que tem consequências as mais variadas, positivas e negativas. Vamos voltar depois. E aqui nessa foto o que a gente vê é um jovem aparentemente em conflito. Por quê? Nem sempre esse apelo das redes sociais vai trazer a felicidade, aí entre aspas, né, que se imagina. Por exemplo, existem pesquisas que provam que, dependendo do motivo, as redes sociais podem levar até a suicídio, depressão. Por quê? Pessoas que são muito bem
sucedidas socialmente e que vão para as redes sociais para continuar fazendo os seus trabalhos, seu contato com aquelas pessoas que gostam dela, isso daí é um sucesso, isso é uma maravilha. Tudo que põe, ela recebe curtida, tudo que põe, ela recebe apoio, as pessoas falam favoravelmente, mas aquelas outras que já são rejeitadas e que imaginam que, se usando as redes sociais elas vão ter sucesso, elas são criticadas, elas são rechaçadas, elas são muitas vezes agredidas, ou, o que é pior, ignoradas. Manda mensagem, manda pedido de amizade, manda pedido, ninguém responde, ninguém quer. Então, os estudos apontam, quanto mais tempo se passa esse tipo de pessoa nas redes sociais, mais prejudica o seu bem-estar psicológico. E se a pessoa já tiver algum tipo de comprometimento, eu não estou generalizando, tá? Se ela já tiver, uma pessoa que já for ter com tendência à depressão, isso é fator desencadeante de depressão, e a gente sabe que a depressão é a principal causa de suicídio. E hoje nós sabemos, é uma outra linha de trabalho que eu sempre venho falando, tenho feito inúmeras palestras sobre isso. Depressão e suicídio na juventude. Existe hoje a gente tem que dar um grito de alerta aí. Por quê? Nós estamos vivendo um momento em que o suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. O que é que vocês estavam pensando da vida com 15, 16, 17, 19, 20 anos? Em se matar? Ou estava abrindo uma estrada em relação ao futuro? O que a gente sabe é que realmente estava abrindo uma estrada em relação ao futuro. E hoje, a situação nesse mundo de transformação está tão estranho que gente que devia estar com horizonte aberto está lutando com muitas dificuldades. Então, aqui a gente tem apenas uma imagem, né, do que havia e como é que nós hoje estamos em profundas transformações, inclusive ali com a família, que se reunia, que se conhecia, que estava junto, e hoje nós temos grandes mudanças, fazendo com que o mundo seja muito menor. Então, quando a gente fala de incertezas, não quero generalizar. De novo, a gente não quer generalizar porque a gente vive em casa espírita que tem um movimento de juventude muito bonito e que não entra muito nesse perfil. Mas, de um modo geral, o que a gente vê na sociedade é um mundo caracterizado por essas incertezas que nós falamos e que levam muito a medo, sobretudo naqueles centros maiores, os centros que estão vivendo momentos de muita violência. Então, nós temos assim um medo generalizado entre a juventude. E eu quero lembrar que esse medo não é só típico aqui de Brasil. Nós temos aqueles países onde tem um número enorme de refugiados, que tem jovens, que tem crianças, que também vivem com muito medo. Nós temos lugares que não tem o que comer, que também gera muito medo. Então, nós hoje sabemos que, de um modo geral, talvez aqui, Balneário Camboriú seja uma exceção, Santa Catarina seja uma exceção, mas os estudos apontam que, desde da Segunda Guerra Mundial, do final da Segunda Guerra Mundial, a regra era a geração seguinte ultrapassar a geração anterior, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista das suas realizações profissionais. Segundo as pesquisas de economia e de sociologia, nós estamos já vivendo nesse momento a primeira geração de jovens que não irá ultrapassar como geração o ponto onde chegou os seus pais, desde o final da Segunda Guerra. Isso é verdade. Se a gente olhar para a família da gente, a gente vê pai imigrante, avô imigrante, aí o pai já, né, aí os netos já conseguindo se formar na faculdade, atingindo postos mais elevados. Hoje, com o tamanho desemprego que nós temos,
E, gente, eu estou falando sobretudo no meu olhar do estado do Rio, vocês não têm ideia. Essa semana eu vi lá, São Paulo, as estatísticas de crescimento. São Paulo desse tamanho, vai, Rio de Janeiro negativo. A linha está aqui, Rio de Janeiro negativo. A gente vive esse problema muito de perto. Mas eu volto a falar da Europa, eu volto a falar de alguns países que estão vivendo esse tipo de crise, em que tem gente formada que não consegue entrar no mercado de trabalho. Então, muito medo, muita fragilidade. E essa fragilidade, sobretudo, no campo emocional. Por quê? Vamos voltar lá para aquilo que eu falei que seria o norte. Os nossos pais nos davam muitas certezas. E com essas certezas a gente tinha norte. Não pode estudar enquanto tiver luz, só pode estudar enquanto tiver luz solar. De noite não se estuda, ponto, certeza. Tá? Então hoje, como eu brinco dizendo que é chicote com açúcar. O que é chicote com açúcar? Aquela regra que vale às vezes não vale, vale ou não vale. Por quê? Tem dias que o pai ou a mãe estão meio chateados, estão meio aborrecidos, estão meio severos, a regra vale. Outro dia basta mãe, por favor, mãe, compra. Então tá. Então a criança nunca sabe qual é o dia que vai valer e o que não vai valer. E na cabeça dela sempre o bom é que seja o dia que vai valer. Então isso é chicote com açúcar. Isso dá muita fragilidade emocional, porque você não sabe exatamente qual é o norte. Mas eu quero falar das fragilidades emocionais em relação a casamento, a relações afetivas, e que a gente vê uma quantidade absurda de jovens que casam e descasam, casam de novo. É a nossa realidade. É essa fragilidade nas relações que não havia. Aí vocês podem perguntar, mas também não eram felizes. Até podia ser mesmo. No entanto, a família que ficava ali, gerada sob aquele lar, crescia com mais certeza. E hoje, nós sabemos que os gabinetes, os consultórios dos psicólogos estão cheios daqueles filhos dos pais separados, que eles muitas vezes são vítimas, inclusive, da alienação parental. Quer dizer, aquele pai que na ausência o pai que na ausência da mãe fala mal da mãe, a mãe que na ausência do pai fala mal para o filho. Isso dá até processo. Isso já existe, né, no Código Civil. Então, isso é fragilidade nas relações, e está muito relacionado com essa rapidez, as coisas são muito rápidas, né? Nós vivemos num mundo em que tudo é muito rápido, inclusive as relações. Com um toque, você hoje se desfaz de um namoro, se desfaz de uma relação. A gente brinca dizendo, né, que é uma maldade, porque se a gente pergunta para os jovens, como é que você termina um namoro hoje? Você vai lá, enfrenta a família, enfrenta a menina, ou enfrenta o rapaz, vai lá desmanchar. Como é que é, gente? Deleta, bloqueia e não dá chance sequer da criaturinha que foi desprezada dizer, mas eu queria reagir. Já foi. E o que é pior, ainda vai postar a foto com a namorada ou com o namorado aí há 2 dias. Então, a gente vive muito isso, a coisa da rapidez nas relações. E, junto com isso, a descartabilidade. Essa descartabilidade que a gente fala que é material, que existe também, né, tudo é descartável, mas a gente transfere isso para as relações. Então, caso se não der certo, eu desmancho. Eu caso, se não der certo, eu desmancho. Gente que está desmanchando namoro com 2 meses, casamento com 2 meses, com 3 meses, ou então com 1 ano de casado, já com filho e tal. Não tem problema não, vai para outro. Então, essa descartabilidade também é uma das características dessa nossa falta de referência, dessas nossas incertezas. Não era bem isso, eu quero outra coisa, e não vou perder tempo não, que a fila anda. A frase que a gente ouve muito é essa, não, a fila anda, eu quero ser feliz, eu não vou ficar nisso. Um excesso de consumo, consumismo, que é a nossa cruel realidade, porque o planeta já não comporta aquilo que a gente consome. Eu sou uma pessoa extremamente preocupada com o consumo, evito consumir demais, tenho uma grande preocupação, inclusive nas casas espíritas, me perdoem, mas eu sempre falo, não estou falando aqui, da gente tomar esse cuidado de pensar no reciclado, pensar no reaproveitamento, pensar na redução, inclusive, né?
Eu sou incapaz de beber uma água que eu não torça ali a garrafa para ir menor para o lixo, que é menos um caminhão para carregar, né? Então, é menos saco menor. Então, a gente vive esse momento de um excesso de consumo que faz com que as pessoas se preocupem muito com o ter. O nosso valor passa a ser aquilo que você retém, aquilo que você tem. Quando, na verdade, a hora que a gente sair da Terra, nada disso conta. Só a única coisa que conta é aquilo que a gente é, aquilo que a gente fez. Então, a família hoje deveria ter esse olhar de, será que é isso mesmo? Eu vou comprar o amor dando coisas? É por aí que vai? É assim que eu conquisto? É isso que eu estou... Esse espírito que veio para a minha mão veio para isso? Para eu dar coisas, dar coisas, dar coisas? Isso é compensação. Quando eu estou dando coisas demais, talvez eu esteja deixando de dar aquilo que é essencial para ele, que é o amor, que é a atenção, que é o cuidado, que é talvez até a punição. Punição faz parte da vida. Explicar para a criança que a vida é difícil. Eu tenho certeza que essa quantidade absurda de jovens que estão se matando, faltaram a ele resiliência. O que é resiliência? Se você pega esse objeto e aperta, não vai acontecer nada. Mas se eu pegar essa espuma que está aqui, ó, e se eu aperto, vou até fazer. O que vai acontecer quando eu largar? Volta. E nós, quando passamos pelo aperto e voltamos mais fortes, porque percebemos que podemos passar e vencer. Então, queridos, falar para a criança que a vida é difícil, dizer não sempre que possível, diga sim sempre que possível, mas não sempre que necessário. Vou repetir, diga sim sempre que possível, mas não sempre que necessário, porque a vida vai dizer não. E se você não juntou resiliência, se você não construiu essa resiliência, você não sabe como é que vai reagir quando fizer uma prova no Enem e não conseguir passar, quando estiver na faculdade e não der conta dos trabalhos, quando você tiver um namoro e aquele namoro terminar desse jeito que eu falei, quando você imaginar que vai conseguir um emprego e não vai, conseguir uma vaga não vai, ou está trabalhando e perde o emprego. Todas essas coisas nós precisamos dentro do lar trabalhar. Começa ali. E, sobretudo, vivemos esse momento do grande exibicionismo nas redes sociais, sobretudo, né? Então, as lojas, a gente passa, eu acabei de passando, né, por aqui todos os dias, digo, como tem loja bonita, como tem apelo para o consumo, e as pessoas acham que precisam realmente se exibir, comprar, se exibir, e a gente vai ver inúmeros sites ensinando isso, ensinando aquilo, como você parecer mais jovem, como é que você pode cortar seu cabelo, como é que você vai fazer maquiagem, passo a passo, é isso, o tempo todo, o exibicionismo, fora que nas redes sociais, o que rola nas redes sociais é exibição. Então, nós temos que lembrar que somos todos afetados, todos nós somos afetados. Então, a criança, a família, o evangelizador, o jovem, todos nós somos afetados por todas essas transformações que aí estão. E para entender o momento atual, a gente vem a Kardec, que ele diz que, na época dele, ele vai dizer isso na Gênese, lá no final. No final da Gênese, já um dos seus últimos livros, né? O seu último livro. A época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Vou repetir. A época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Assistimos a partida de uma e a chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo pelas características que lhes são peculiares. Kardec falando isso para a gente. Na época dele. Elas se confundem porque está chegando uma, saindo outra, chegando uma, saindo outra, elas estão por aí. Mas cada uma com suas características, com seus elementos que são peculiares. As duas gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vista opostos. Então, vejam, ele vai dizer para a gente que está chegando gente que vem com um pensamento muito diferente. E a gente tem certeza disso porque o que aconteceu depois dele é uma transformação no mundo como nunca houve. Do ponto de vista tecnológico, mas também do ponto de vista das relações, da família.
A família que Kardec conheceu era uma família que não tem absolutamente nada mais em comum com a família moderna. Nada. A começar, passando pelos valores, mas a começar pelo número de pessoas. No caso dele, uma exceção, que a gente sabe que teve uma menina que eles adotaram, a menina veio a falecer, hoje tem pesquisas muito recentes, o Charles Kempf, que foi o presidente da Conselho Espírita Internacional, está fazendo pesquisas extraordinárias sobre a família de Kardec, muito interessante, mas fechando esse parênteses. A partir dessas famílias que eram completamente diferentes, o que a gente tem hoje em termos de tecnologia, em termos de... Imagina se no tempo dele tivesse a tecnologia que tem hoje, o que ele teria produzido, porque eles recebia a carta pelo correio e escrevia a pena, né? Agora, pontos de vista completamente opostos. E eu trago Bauman, esse sociólogo que viveu 96 anos, polonês, e que produziu muito. Ele que cunhou aquele termo de modernidade líquida. O que ele chama de modernidade líquida? Que as nossas certezas se esvaem nas mãos, escorrem das nossas mãos como líquido. Então, ele tem inúmeros livros falando da modernidade líquida, e ele vai dizer hoje não se espera e nem se pressupõe que os jovens estejam em vias de se tornar adultos como nós. A tendência é vê-los como um tipo diferente que permanecerá diferente de nós por toda a vida. Então, isso é o grande desafio da era de transição. Você tinha suas referências, os nossos pais tinham as referências, e nós não temos referências, porque nós estamos lidando com seres que estão muito diferentes. Ele está dizendo aí, eles vão ser diferentes de nós por toda a vida. E a gente vê o pensamento acelerado do jovem, a gente vê como o jovem... isso aí é fácil de explicar, não é? Se a gente lê o Memórias do Suicida, sabe que Dona Ivone Pereira, que recebeu o Memórias do Suicida em 1926, mas que o relato dela passa em 1906, o livro é repleto de informações do mundo moderno. O Camilo conta que quando ele chegou lá para fazer o registro, a imagem dele foi gravada num disco singular, que era colocado num aparato magnético que tinha uma tela espelhenta e que tudo que ele falou aparecia na tela. E dali para diante ele vai falar de uma tela que crescia, o toque da mão, ele vai falar de imagens do mentor que estava em outro lugar e que aparece na tela. Ou seja, esses espíritos, isso numa colônia, num hospital que recebia suicida. A gente imagina essa juventude, o que já não viveu no plano superior, antes de reencarnar. O que é que eles já viveram, o que é que eles já trazem. Então, o que é que falta? A parte moral. Muitos já são espíritos adiantados, como o próprio Kardec vai dizer, né? Essas gerações antigas, né, não tinham alguma das coisas que nós temos hoje. Hoje a gente tem a família mosaico. O que é essa família mosaico, né? É aquela que muitas vezes os meninos vivem em 2 casas. E se os valores são iguais, ótimo, né? Aquele que recasou e que a criança foi para lá. Se passa o final de semana com o pai ou passa o final de semana com a mãe, não importa, mas que ali já tem outra família. Quando os valores são iguais, ótimo. E se não são? Como é que fica? Olha as incertezas aí, as faltas de referência. Numa casa vale uma coisa, na outra casa vale outra, né? É uma escola completamente diferente, que a gente tem certeza que vai chegar a isso, daquela escola que nós conhecemos, né? Um mundo absurdamente tecnológico, com essa geração que entende tudo, que sabe, que tem a maior facilidade. Mas é uma facilidade intelectual, que necessariamente não quer dizer moral, embora a gente saiba que a nova geração tem inteligência geralmente precoce. Isso a gente não vai nem discutir, eu acho que é tão óbvio que a gente vê isso, que as crianças, cada vez mais cedo, são capazes de fazer coisas que você não acredita que elas estão fazendo, né? Sentimento inato do bem, a gente tem experiências de crianças que se condoem muito com a dor do próximo, com a dor do outro. Nós temos inúmeros exemplos de crianças que não entendem por que tem gente na rua, por que tem gente mendigando, que perguntam para os pais, cadê a família deles? Na evangelização, a gente ouve muito relato disso.
Essas crianças que estão ficando muito impressionadas com as notícias que vêm na televisão, nas coisas que vêm, mas ninguém vai fazer nada. É assim mesmo, você não vai tomar conta disso, alguém tem que ver alguma coisa. Então a gente percebe isso, o sentimento inato do bem. Algumas já trazem crenças espiritualistas, no sentido de dizer de onde eu vim, onde é que eu estava, acredito em Jesus. Crianças que têm um apego muito grande a Jesus, eu até gosto muito de contar de algumas crianças que a gente conhece e que tem Jesus mesmo assim presentes. Eu me lembro muito de uma garotinha que o pai desencarnou quando ela tinha 3 anos, e dali para diante o grande ídolo dela era Jesus. Por quê? Cadê papai? Papai foi ficar com Jesus. Então Jesus para tudo, era uma intimidade com Jesus, que a gente diz, isso realmente são essas crianças que muitas vezes trazem mesmo algumas dessas coisas. E aí ele vai dizer que não se constituirá somente de espíritos eminentemente superiores. Isso a gente também tem que tomar cuidado. Por quê? A gente não pode generalizar o fato de uma criança pegar um aparelho e dominar um aparelho, achar que por isso ela é um espírito superior. A gente tem visto pais dizendo exatamente isso. Você precisa ver, isso daí deve ter sido índigo, a gente sabe que, né? É o cristal, é o índigo, porque ele é uma coisa extraordinária. Calma, não é nada disso não. É que essas crianças, possivelmente nós também já vimos todos esses aparelhos, gente. Porque se Dona Ivone Pereira registra, em 1926, que lá na Colônia Maria de Nazaré já tinha os aparelhos, se a gente não andou por lá, a gente talvez estivesse num lugar melhorzinho. Claro que esses aparelhos também existiam. Por que a gente não tinha familiaridade? Porque quando chegou não tinha. Como essas crianças chegam e têm, elas só reconectam aquilo que elas já reconectavam. Mas isso não quer dizer necessariamente que seja um espírito superior, né? No entanto, o que Kardec vai nos alertar? São espíritos que já progrediram, claro, que estão cada vez voltando, aprendendo, voltando, cada vez que volta, tem sempre a lei do progresso se fazendo, de um modo geral, e se acham predispostas a assimilar as ideias progressistas. E aí é que está o nó da questão. Por quê? Se Kardec vai nos dizer isso, que essas crianças já estão predispostas a assimilar, vamos pensar no seguinte: ela veio, ela foi preparada, ela está lá no plano espiritual, sendo conduzida, sendo preparada para reencarnar, para ajudar o progresso. E chega aqui, cai numa família que é avessa a tudo isso espiritual e que vai entrar na bebida, que vai entrar na sensualidade exagerada, é aquela família que vai vestir a menina de um jeito bem sensual, que a própria família, a própria mãe anda de um jeito bem sensual. Pessoas que são ligadas a vícios, pessoas que são ligadas à maledicência, a coisa ruim, a mais insensíveis, pessoas que estão muito preocupadas com o hedonismo, ter prazer o tempo todo, pessoas que não estão querendo se doar para os filhos. Primeiro eu tenho que me cuidar, eu gosto de mim, a academia não tem tempo para nada, mal ver filho, é o tempo todo nos seus aparelhos. Então, serão espíritos que já progrediram e se acham predispostos a assimilar ideias progressistas. Aonde que eles vão assimilar essas ideias progressistas? De quem? Como é que assimila? Então, veja, aqui nós temos uma resposta. Quando você leva um filho para a casa espírita, quando você leva para a evangelização, você está dando a ele uma estrada, um caminho, abrindo um leque de possibilidades para ele trabalhar aquelas suas crenças espiritualistas que ele traz de uma forma inata. Você está dando a ele chance de assimilar ideias do bem, ideias que vão ajudar o progresso da humanidade, porque você vai falar daquelas coisas que o mundo muitas vezes não fala. Daí a importância da gente trazer a criança para a casa espírita. É fundamental. É o momento, aquela horinha, 2 horas, 1 hora, em que você apresenta para ela alguma coisa que vai fazer a tomada com aquilo que ela deixou lá. Opa,
Isso aqui eu já trago no meu espírito, eu estou respondendo aquilo que eu já vi lá. Ao contrário de outras pessoas que colocam a tomada naquilo que ela foi preparada para esquecer. Então, isso é uma das coisas importantes que a gente tem. E o Kardec vai dizer isso, que eles estarão aptos a secundar o movimento de regeneração. Então, esse movimento de regeneração, a gente vai ter com esses jovens, se a gente conseguir fazer isso. E eu estava falando sobre o mundo dos jovens, que aparentemente é um mundo da conquista nessa hora, e, no entanto, a gente sabe que nem sempre é assim, que existem muitas dúvidas, muitas interrogações sobre futuro profissional, sobre carreira, sobre estabilidade financeira, sobre os relacionamentos afetivos, pertencimento, que é uma coisa importante. Agora, a coisa mais fundamental é isso, o sentido existencial. O que é que eu vim fazer aqui? Por que foi que eu renasci? Eu vim aqui a passeio? Eu vim só para aproveitar e ir para o shopping, para a praia? Não. Esse talvez seja o nosso maior desafio, falar do sentido existencial. Por que eu estou aqui? Então, a gente sabe que hoje, por exemplo, é muita informação para um cérebro só. E nós temos que acompanhar, nós temos que ajudar. A gente sabe aquilo que eu já acabei de falar, não é a questão das redes sociais, que muitas vezes a pessoa é isso aí, ó. Mas chega na rede, olha lá como é que ele se mostra, né? É sempre uma exibição, é sempre diferente, não é bem aquilo que ele é, né? A gente vai ouvir isso do Vargas Llosa, que foi prêmio Nobel, né? É a civilização de um mundo onde, em primeiro lugar, na tabela de valores vigentes, é ocupado pelo entretenimento, onde divertir-se, escapar do tédio, é a paixão universal. Então, isso é o que a gente está vendo. A paixão pela civilização do espetáculo. É só diversão, é só diversão. E, na verdade, a gente não reencarna para isso. Nós, adultos, é que temos que estar alertas para isso, porque eles estão vivendo essa civilização da diversão. E, muitas vezes, por trás de uma tela, o que se esconde? Olha lá, intolerância religiosa, intolerância em relação a sexo, a gênero, né? Racismo, a gente vê, bullying, a gente vê. Então, ali cabe tudo isso. E nós estamos vivendo esse mundo com esses jovens passando por essas situações. E, sobretudo, muita questão relativa a posicionamento político. Então, nunca houve tanto racha, né? Tanto racha nas famílias. E, no entanto, a gente sabe que a espiritualidade diz para nós que o grande desafio dos pais e dos educadores é esse. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. O de fazer que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade que lhe assegurem um bem-estar moral. Essa é a nossa tarefa. Caridade, fraternidade e solidariedade. Para contrapor ao espetáculo, ao egoísmo, ao exibicionismo, a eu primeiro, o tempo todo, prazer o tempo todo, jovens pais que não querem cuidar de filhos, terceirizam. Ah, imagina, minha juventude está indo embora, eu tenho que viajar, eu tenho que passear, eu tenho que ir para a praia, eu tenho que fazer. Alguém fica com filho, filho é muito chato, não quero ficar com filho. A gente ouve isso. Então, fraternidade, solidariedade, caridade, é a nossa bandeira. É a bandeira da casa espírita, é a bandeira da infância, é a bandeira da juventude. E a gente sabe que muitas vezes, em geral, né, você que traz essa criança para a casa espírita, esse jovem, mesmo que ele esteja assim, desalentado, olha lá, tem um amigo protetor, tem alguém cuidando dele. Esse é o nosso papel. Trazer para perto, né? E aí eu vou mostrar a vocês um depoimento que eu tirei da internet, de um jovem. Vamos pensar em que família que ele está vivendo. Ele diz isso: tenho 16 anos e sinto como se nada na minha vida tivesse sentido. Eu não acho graça em ter amigos, em rir com eles, sair ao cinema, me dedicar aos estudos. Minha família vive em muitos conflitos. Sempre tem discussão por coisas inúteis. E isso me deixa ainda mais propícia a entrar em crise. Eu sinto fortes vontades de cortar meu corpo por inteiro, mas não posso fazer isso porque amo minha mãe e não quero deixar ela triste. Ela não merece isso. Eu só sei que estou cansada. Choro
todos os dias, e os pensamentos suicidas não me deixam em paz nem um segundo. Esses transtornos estão me matando. Quero que Deus acabe logo com isso. Duro isso, não? Tenho 16 anos. Família vive muitos conflitos, sempre discussão por coisas inúteis, e que provoca crise nela. E o que ela está querendo? Morrer. Só não se matou ainda para não dar tristeza para a mãe. Eu trabalhava como evangelizadora numa turma de jovens, e uma das atividades que eu fazia era perguntar assim: qual é o seu sonho e qual é o seu medo? Eles falavam dos sonhos, dos medos e tal. Eu tinha um aluno que já estava no primeiro ano de medicina, filho de família espírita, que vinha na casa espírita desde pequeno, fazia evangelho no lar. E quando eu perguntei para ele, para a turma, né, cada um falando, a resposta que ele deu foi essa: você tem medo de quê? Meu maior medo é deixar de cumprir aquilo que eu me comprometi a fazer nesta encarnação. Opa! E aí? Onde é que está a diferença? Tenho 16 anos, ele tem 19. Quero morrer, quero que Deus acabe logo com a minha vida. Né? E Daniel, aquele. Meu maior medo é deixar de cumprir aquilo que eu me comprometi a fazer nessa encarnação. Eu acho, queridos, que só essa comparação dá o recado inteiro do que eu queria falar. Família espírita, evangelho no lar, evangelização desde menino. Aos 19 anos, e Daniel já se formou. E às vezes que eu encontro com ele, eu pergunto: e aí, querido, como é que está? Ai, Lúcia, graças a Deus eu escolhi a profissão que me permite dar conta daquilo que eu vim fazer. Porque ele sabe que isso ficou até em livro. Eu digo: Daniel, você sabe, ele me deu a foto, né? Isso já depois de formado. Já casou, continua uma vida linda. Gente, é necessário mandar as crianças para a evangelização. Com esse contraste aí, a gente percebe bem, né, o que é. E aí a gente mostra que existe uma multidão hoje de pessoas. Quem são essas pessoas? Somos nós. A geração que conheceu um mundo diferente do mundo de hoje. Por que é que nós estamos aqui agora? Por que é que a gente não esperou para nascer daqui a 50 anos? Por que é que os nossos pais, nossos avós vieram na época da certeza e das referências? Será que nós não temos nenhum compromisso com essa geração que está aqui? Será que antes da gente reencarnar, a gente pediu a Deus a oportunidade de estar aqui ajudando? Porque a gente conheceu os dois mundos, a gente conheceu aquela família que dizia para a gente: é assim, é assim, é assim. Se não fizer, tem castigo. E o castigo vinha, independente de criticar se era bom ou não. Que mostrava para a gente que a comida que vinha para a mesa é porque o papai dava muito duro. Será que nós não temos um papel? Será que a gente não admitiu? Eu vou, que eu vou ajudar. Será que tem gente aí que veio para ajudar agora? Será que teve? Será que tem? Tem, né? Somos nós, gente, são vocês, né? Somos nós que viemos nessa hora com esse compromisso, sem dúvida. A gente veio com o compromisso de ajudar. E é por isso que a gente está na casa espírita, é por isso que a gente acorda cedo, que a gente vem, que a gente trabalha, porque a gente pediu essa oportunidade de conhecer os dois mundos e garantir que pode ajudar, sim, levando as certezas e as referências que hoje faltam tanto, né? Então, a gente sabe que essa mensagem de Bezerra
eu sempre trago, porque eu acho que ela é muito forte, fala muito de perto a nós. Firmastes, filhos e filhos da alma, um compromisso com Jesus antes de mergulharmos na indumentária carnal, o de servi-lo com abnegação e devotamento. Prometestes que lhe serias fiel, mesmo que fosse exigido sacrifício. É sacrifício cuidar dessa nova geração? Dizer sim quando precisa, dizer não quando precisa? É sacrifício trazer referência? É sacrifício levar para o Evangelho no lar, trazer para a casa espírita, cuidar dos estudos, mostrar a dificuldade da vida? Não, é muito fácil, né? Então a gente sabe que todo espírito reencarna para evoluir. Essa é a nossa tarefa, né? E aí, como que a gente vai encontrar nesse mundo líquido o caminho para a evolução? Com Jesus. É o caminho. É trazendo mesmo para a casa de Jesus como essa, né? Quando Bauman diz a modernidade líquida está dominada por uma instabilidade associada ao desaparecimento dos referentes, onde ancorar nossas certezas, a gente não tem referente, temos sim. Qual é a nossa referência? Espiritismo, a solidez doutrinária. Ele, como cientista, ele diz isso, a gente não tem certeza, não tem nada para ancorar. Nós temos sim. A nossa âncora está aqui, ó. Os nossos conteúdos espíritas, eles esclarecem, eles consolam, eles libertam. Vai libertar o jovem das coisas que o mundo está aprendendo. A criança consola na dor, na hora que está difícil, e esclarece o tempo todo para a gente, né? Então a gente vive esse momento delicado na Terra, e que eu gosto também de trazer a mensagem de Bezerra, agora, 10 anos atrás, 9 anos atrás, que sejamos nós aqueles espíritos espíritas que demonstremos a grandeza do amor de Jesus em nossas vidas. Que os outros reclamem, que os outros se queixem, que os outros deblaterem, que nós outros guardemos nos refolhos da alma o compromisso de amar e amar sempre Jesus de volta com toda a pujança daqueles dias que vão longe e que estão muito perto. Essa é a nossa mensagem. É amar sempre. Nós temos essa possibilidade que o Evangelho de Jesus nos dá. E a gente quer, né, deixar como mensagem final que o nosso papel é esse, de aproximar de Jesus a juventude que está tão perdida. Que Deus nos abençoe nos nossos propósitos. Que assim seja. Muito obrigada. Obrigada, Lúcia, pela mensagem, pelas belas palavras. A Lúcia, ela continua conosco das 10 às 11h30. Todos são convidados a participarem, a ficarem aqui na casa, para termos um pouco mais com a Lúcia. Que nós chamamos de evangelização da família, só que hoje, um dia muito especial, porque quem vai conduzir hoje a nossa conversa é justamente quem tem nos inspirado. Vocês sabem, nós utilizamos aqui algumas obras para conduzir essa nossa conversa aqui das 10 horas, e essas obras, elas vêm de alguns esses livros, né? Eles são destinados à educação de crianças, educação da família. E hoje nós temos nada mais, nada menos do que a autora desses livros aqui conosco, né? Lúcia Moisés, que veio lá do Rio de Janeiro, educadora. Lúcia Moisés, que trabalha na casa de Batuíra, no Rio de Janeiro. Essas obras que ela produz é toda destinada, a arrecadação é toda destinada à manutenção desta casa lá do Rio de Janeiro. Então, quem não tem ainda esses livros, são vários, né? Estão em exposição aqui. Então, se você comprar esse livro, você já sabe que você vai estar contribuindo também para essa obra social que a Lúcia representa. Nós vamos seguir o roteiro normal, né? Vamos fazer uma pequena leitura, depois nós vamos fazer uma prece, e aí nós vamos passar a palavra para a Lúcia. Você faz a leitura?
estava aberto e você fechou. Cadê Silvânia? Está lá embaixo? Então, Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Chico Xavier. Desculpa sempre. Se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Está em Mateus, Jesus, versículos 6, 14. Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo bandeiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possa soerguê-las, assim como a vida opera o milagre do reverdecimento nas árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir, apropriando-nos da consciência alheia, e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence? Se o mundo hoje gira e grita alarmado em derredor dos teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra não te altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Em razão da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpáticos aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos à revisão do nosso passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente, ensinando-nos a boa nova que o amor cobre a multidão de pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial na simpatia e na cooperação do próximo o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Assim, Senhor, famílias queridas, embalados nesse ambiente maravilhoso, preparado pela espiritualidade maior e por cada um de nós, na nossa pequena contribuição, vamos nos unindo ainda mais em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, abrindo o nosso coração para a mensagem de Jesus, o nosso mestre, orientador, para que possamos levar às nossas casas, às nossas famílias, aos nossos lares, o que viemos aqui buscar, cada um na sua necessidade, vai levar e vai elaborar dentro de si mesmo e agir conforme esse evangelho abençoado do Mestre Jesus, iluminado pela nossa doutrina espírita. Que Deus seja sempre louvado por nós, por permitir essas bênçãos em nossas vidas, nessa oportunidade de um ambiente de transição, mas está em nossas mãos hoje o agir com amor,
E assim, vamos continuar a nossa tarefa hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, bom dia para aqueles que eu ainda não falei. Bom dia a todos. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E que as minhas primeiras palavras sejam para parabenizá-los. Porque pais conscientes da importância da evangelização e que trazem suas crianças merecem todos os nossos aplausos, porque estão cumprindo seu papel. Muito bom ver vocês, saber que vocês estão aqui, que trazem as crianças, continuem. Então, a nossa conversa vai ser uma conversa assim, bem fraterna, e gostaria que todos participassem. A gente aqui só vai mesmo trazer uma ideia e a gente vai conversar, é a roda de conversa. Eu quero contar para vocês, falar de vocês de uma pessoa que eu conheci muito em Niterói. Niterói tem um centro espírita grande, que eu conheço desde a fundação, que se chama Grupo Espírita da Fé, o GEF. O GEF era uma casinha pequena que só faz crescer, só faz crescer, só faz crescer. Hoje as reuniões tem lá, nós temos entre todos, entre o auditório e o andar de cima, que tem o telão, às vezes 500 pessoas. Também um grupo grande de pais que leva para evangelização e mantém obras sociais fantásticas. Eu não vou nem falar de tudo não, porque são muitas frentes de trabalho. É uma casa em que tem 320 tarefeiros voluntários. Não tem um funcionário. É uma casa em que se estuda, são 16 grupos de estudo. É uma casa que tem uma evangelização assim fabulosa. Eu estou muito lá, vou muito lá. Pois bem, a Helenir desencarnou há coisa de uns 8 anos. E há uns anos atrás, uns 4, 5 anos atrás, numa mediúnica, ela que sempre foi educadora, aquela figura maravilhosa, pioneira, ela nos mandou uma mensagem. E onde eu vou, eu levo a mensagem da Helenir, porque causou um impacto tão grande a mim. Ela diz o seguinte: eu estava acompanhando um grupo, eu gostaria de sentar ali, eu ia ali. Ah, não, ela está gravando. Não, ela está gravando. Talvez aqui, olha, vou deslocar vocês, que aqui eu acho que ela me pega e eu vejo a todos. Gostaria de ver todos. Desculpa, se eu vejo todo mundo. Então ela dizia o seguinte, que ela estava num grupo, acompanhando no plano espiritual, um grupo que iria reencarnar. E que eles fizeram muitos estudos, passaram por muitas fases, e que aquele era o último dia. Mas que havia ali no meio deles uma pessoa que nunca havia falado. Um homem. Ela não disse se era jovem, se era velho, não diz. Era um homem que nunca havia falado. E que no último dia ele pede a palavra e fala muito, um tanto revoltado, um tanto enfático demais. E ele diz: eu quero falar. Eu quero dizer para os pais da terra que não se preocupem tanto em nos dar boas escolas, para que a gente tenha muito conhecimento, boas profissões, profissões rentáveis. Digam isso a eles. Tudo isso nós já conquistamos. E aí diz a Helenir. E aí ele causa assim um frisson nas pessoas, porque ele já está a ponto de chorar. E todo mundo muito emocionado. Ele diz: eu quero que vocês digam que o que eu preciso é de Jesus no coração. Digam, por favor, isso a eles. E ela diz: terminamos todos muito impactados.
Pelo tempo, eles estavam prontos para reencarnar. Essa criatura está aqui entre nós. Aí eu pergunto, será que com o mundo do jeito que está, com as famílias do jeito que estão, ele vai conseguir o intento dele? Eu não preciso de boas escolas, eu não preciso de muito conhecimento, eu não preciso de profissão rentável, de status, nada disso. O que eu preciso é de Jesus no coração. O que será que levou esse espírito a dizer isso? O que será que ele, em que ponto será que ele fracassou para estar reencarnando com esse recado? Queria ouvir vocês. Esse é o meu mote, esse que a gente vai discutir. Vamos pensar? Será que ele vai encontrar o que ele está pedindo? A chance é grande? Ou a chance é grande de repetir aquilo que ele não quer? Boas escolas, muito conhecimento, profissões rentáveis, destaque. Tudo isso eu já conquistei. O que eu preciso é de Jesus no coração. Por que será que ele deve ter falido? Quem quer falar? Vamos começar? Vamos começar com o Eduardo. Já levantaram a mão ali. Luici, pode falar. Vamos tentar levar um microfone para você. Eu penso que se ele já tinha encontrado isso tudo na vida dele, né? O que faltou para ele, que ele precisava de Jesus no coração, e que eu acho que só Jesus dá, é o sentido da vida. Com certeza ele deve ter perdido o sentido da vida. Para mim, pensei nisso. Enquanto a Lúcia falava, eu pensava, alguém que já conquistou tudo e ainda assim está desesperadamente querendo vir para sentir que só o que ele precisa é Jesus no coração, ele não tinha o sentido da vida. Deixa eu só avisar uma coisa. Eu não vou falar não, tá, gente? Roda de conversa são vocês que falam. Só comando. Na verdade, esse alerta que ele transmitiu, é isso que a companheira falou. Para ele, faltou. Justamente por isso que ele está desesperado em espalhar mais esse conhecimento de Jesus. E ele, no mundo espiritual, ele nota que esses grandes profissionais que nós temos, esses grandes estudiosos, muitos cientistas, muitos que conseguiram adquirir nessa encarnação o que ele conseguiu de status, de estudos, de escola, ele nota que não tem Jesus no coração. Muitas pessoas bem esclarecidas têm Jesus, mas nota-se que diante desses todos profissionais é um número pequeno, e a gente nota que ele está preocupado com isso. Não levar Jesus só aos mais humildes, os mais cansados, os mais que procuram, levar a esses grandes profissionais, até cientistas. Nós notamos que o mundo espiritual está chegando também a essas pessoas que antes então ele nota que está faltando ainda levar Jesus nesses corações que têm o conhecimento, tem conhecimento da vida espiritual, às vezes nem tem conhecimento espiritual, devido ao materialismo que se vive tão intenso, que eu tenho notado também de muitas pessoas com grande conhecimento, mas o plano espiritual está longe, não tem. E ele vê do mundo espiritual a falta que nós devemos levar. Por isso que ele pede para nós devemos levar esse conhecimento de Cristo a essas pessoas de grande conhecimento. Pelo menos falar para eles esse mundo espiritual. Eu já tenho até tentado falar. Muita gente baixa a cabeça e não leva, não quer. Mas ouviu, ele já sabe que existe um mundo espiritual. Eu acho que é essa a preocupação desse irmão que está
já reencarnou, ou está para reencarnar, né? Não, eu acredito que pelo tempo, né, a mensagem já tem 5 anos, talvez, já deve ter reencarnado. E eu estou me lembrando que quando ele fala bons estudos, boas escolas, não que isso não seja importante, mas isso eu já conquistei. Ele até tem isso, eu esqueci não que não seja importante. Então não é para ninguém dizer, então não boto o meu filho na escola, não é isso. É o que falta. Essa que é a questão, o que falta? E eu pergunto, eu sempre penso nele, digo, o que será que ele encontrou? Será que a grande maioria está preocupada em levar Jesus no coração das crianças? Porque nós somos espíritas, né? Mas o mundo, a gente sabe para onde que ele veio. E o mundo, como é que está? Como é que é a prioridade na vida de vocês? Vamos lá. Falou antes das dificuldades que ele encontraria, né? Será que ele vai encontrar? Eu acho que é uma questão dele, a dificuldade hoje no materialismo, né? Como você falou agora. A gente, espíritos, nós já estamos no caminho, mas a maioria das pessoas, elas só estão preocupadas com a matéria. Eu acho que essa é a maior dificuldade que nós vamos encontrar. E resgatar Jesus com o coração. Eu acho que um grande desafio para nós pais hoje é que há um apelo muito grande pela melhor escola, por mais ensino, por isso, por aquilo, por saber tocar um instrumento, por falar não sei quantas línguas, por uma porção de coisas, em que aí a gente se apega. É difícil você ser aquela pessoa que vai dizer, não, meu filho não vai o dia inteiro na escola, eu vou encolher outras coisas para poder estar meio período com ele em casa. Não, ele não vai tocar piano se ele não tem esse desejo, ele vai estar em casa comigo, brincando, eu vou estar fazendo a tarefa com ele, eu não quero que ele venha da escola com a tarefa feita. É um desafio para a gente, porque há um apelo muito grande por isso. Vai passar o dia inteiro na escola, vai aprender isso, vai ter isso, fala não sei quantas línguas com não sei quantos anos e etc. Eu sempre falo para o meu filho que o que eu mais quero é que ele seja feliz na escola. Porque assim, para mim a escola foi uma fase da minha vida fantástica, em que eu fui muito feliz. Conhecimento depois ele corre atrás se for o caso. E também, assim, uma vez ele me perguntou, mãe, o que tu quer que eu seja quando crescer? E eu falei para ele, filho, acima de qualquer coisa eu quero que tu seja feliz. Qualquer profissão que tu escolher, para mim, vai me deixar feliz. Só que eu quero que tu seja feliz. Claro que a gente precisa pensar numa profissão que vai te dar uma estabilidade financeira, que tu vai poder ter o que tu quer, né? Ter a tua família, ter um certo conforto, poder manter isso ali. Mas esse é um grande desafio para nós pais hoje. Você ser aquele pai, aquela mãe que às vezes vai olhar e vai dizer, não, meu filho não faz inglês, não, meu filho não toca um instrumento, não, meu filho não vai na escola o dia inteiro. Né? É um grande desafio para nós, você afirmar isso, que é levar o amor, levar Jesus. Eu acho que para essa criança, talvez assim, ele teve tudo isso, mas faltou o amor, faltou o carinho, faltou a atenção, faltou esse olhar. Né? Faltou Jesus, de fato, porque Jesus é amor. E se você não está ali nesse ambiente familiar, se você não tem isso, falta. E talvez seja exatamente isso que esse Espírito coloca que falta. Ela estava falando, eu estava aqui justamente fazendo o caminho ao contrário, porque pensando de trás para frente, assim, hoje, o que a gente vê na sociedade hoje, tanto suicídio, tanta gente com depressão, e a nossa geração, né, eu tenho 40, meu marido tem 42, nós fomos criados de uma maneira assim, né? Tem que conseguir, tem que vencer, tem que lutar. E aí eu me pego olhando para a minha vida, sei lá, 15 anos, 20 anos atrás, quando eu me formei, e eu estava igual esse espírito aí, isso eu já consegui, meio perdida, e agora? Então eu acho assim, eu e ele, quando a gente resolveu ter o Ricardo, a gente pensou justamente o contrário, a gente meio que blinda isso sobre ele ter, a gente não está muito preocupado com isso. A gente, claro, ele está sendo educado, mas assim, eu acho que o grande desafio da nossa geração hoje, do pessoal de 40, 50, é voltar para a essência. A gente se vê assim hoje, a gente tem as nossas profissões, mas a gente está num momento de rebusca, de assim, peraí, o que eu vim fazer aqui? Alguma coisa está errada, vamos derrubar tudo e construir tudo de novo. Então a gente está tentando criar o Ricardo já com essa mentalidade, tipo, qual é a tua missão, né? Independente de Jesus no coração. Isso aí eu acho muito, é muita viagem para uma criança. Eu acho assim, criando ele livre, podendo demonstrar o que ele é, sem muito, colocando os limites, mas assim, tentando ver desde cedo quem ele é e respeitar esse quem ele é.
Porque nós não tivemos essa oportunidade. Tivemos, graças a Deus, um direcionamento religioso, que foi muito bom. Os nossos pais eram muito assim. Isso foi bom, porque hoje a gente está aqui, senão a gente não estaria buscando a espiritualidade. Mas a gente não teve a chance de ser. Hoje eu me vejo com 40 anos, eu me formei em comércio exterior, falo línguas, não sei o que, viajei. E hoje eu sou terapeuta holística, que era tudo que eu queria fazer. Por que eu não tive essa oportunidade? Porque era feio, que isso, é coisa de macumbeiro. E hoje não, hoje eu quero ser isso. Assim como nós estamos, eu vejo uma legião de pessoas nesse caminho de volta, vamos dizer assim. Perfeito. Então é isso que eu não sei, é mais ou menos isso que eu penso. Nós que temos, né, a oportunidade de ter essa doutrina maravilhosa que nos esclarece, né? E já é complicado, é difícil na criação dos filhos. Eu trabalho numa escola. E como a gente fica triste de ver que tem pais que não aceitam nem que na escola seja feita uma oração. Que chegam ao ponto de ir na Secretaria da Educação, fazer reclamação porque não querem que se faça uma oração dentro da sala de aula. Então, está complicado. Mas, querida, a gente tem que lembrar que no Brasil a escola é laica. Sim. Então, isso daí a gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar, mas eu digo assim, ó, o fazer uma oração, mas você, eles isso não daí, aceitam. me desculpe, eu também sou educadora, eu sou professora, mas é uma questão constitucional. Então, qualquer um tem o direito de dizer, eu não quero, né? Porque tem que respeitar. Infelizmente, é assim, eu concordo com você. Eu não vejo nada demais que a gente faça. As escolas que fazem, a gente sabe que trazem Mas dos pais não paz, quererem, né? Mas difícil. aí é constitucional. É triste de ver. O Brasil é laico, né? A escola é laica. E vejam, muitas vezes, eu tenho até um artigo, um dos meus livros, eu acho que é esse livro novo que está saindo, eu estou com o livro saindo esse mês. Que pena que não deu para trazer, ele se chama Educação para um Mundo Melhor. Eu estou trazendo alguns temas bem sérios. E um dos temas que eu vou tratar é esse. Uma menina que era do candomblé e que, numa escola que tinha que fazer oração, ela se retirou e foi um escândalo, foi uma coisa horrível, e a família entrou na justiça e acabou ganhando, porque ela tinha todo o direito de não querer aceitar aquela oração que fazia, porque ela dizia que no candomblé não tinha aquilo, e que ela seguia o candomblé, a garotinha, a família. Então é uma coisa que a gente, na verdade, precisa, nesse ponto, precisa respeitar, né? Mas eu gostaria de lembrar aqui, eu sempre pergunto, há muita família, ouvindo vocês duas, né? Eu gostei muito. Não sei se você ainda queria falar, meu bem. Desculpe, eu te cortei. Eu entendo você, a sua angústia. Você está quase chorando, emocionada. Porque para nós a oração, ela traz inúmeros benefícios. E começar um dia numa oração na escola seria fundamental. Mas realmente, por uma questão da nossa legislação, a gente tem que respeitar. Eu sou educadora, eu vivi dentro de escola a vida inteira. Quando eu pergunto para os pais, eu digo, você trabalha muito? Eu trabalho. Você faz serão? Você dobra? Muitas vezes dobra. Está fazendo pós-graduação? Estou fazendo pós-graduação. Estuda cada vez mais, trabalha cada vez mais, vai para todos os simpósios, vai para todas as coisas do trabalho, fica cada vez mais querendo subir na profissão, e a mulher também trabalha fora e todo mundo chega em casa tarde porque vai fazer faculdade, vai fazer mais isso, mais aquilo. Para que é que faz isso? Qual é o objetivo? Eu sei a resposta. Para dar o melhor para os filhos. Essa é a resposta. Não é não? Pois não, meu amor. Dessa forma que a professora, eu fiz magistério também, mas como eu achei a sala dela muito difícil, eu larguei de lado.
a gente nota, então, dessa forma, que não se pode fazer oração na escola para respeitar aquele que não quer. Então tá, aquele que não quer, aqueles que não querem, talvez não seja a maioria dentro da sala de aula. Mas tem uns que querem que façam oração. Aí nós não faremos essa oração porque aqueles meia dúzia não querem. Fica sem fazer a oração, mas aí nós não respeitamos também a vontade do outro lado que quer a oração. Não é assim? Não são todos que não querem dentro da sala de aula. Tem também, tanto que quer, que tem esse hábito, aí não se faz oração. Hoje, os nossos currículos permitem ter educação religiosa. Então, aqueles que querem vão fazer a educação religiosa. Porque a nossa orientação espírita, inclusive, é de não entrar em educação religiosa. Admitindo, pelo menos no Estado do Rio é assim, com certeza, porque eu faço parte do conselho. O conselho que eu chamo, CERJ, nossa federação não tem nome de federação, tá, gente? Nossa federação se chama Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que era a antiga Federação Espírita do Estado do Rio, mas o Estado do Rio teve o Estado do Rio, o resto do Estado da Guanabara, e então, quando fundiu, ficou com esse nome de CERJ, né? Então, CERJ é a nossa federação, eu faço parte da federação. E a gente não entrou mesmo nessa coisa de dar aula de educação religiosa na escola, porque a gente entende que é aqui o lugar da educação religiosa, aqui no lar, né? Por quê? Ele vai ganhar, a pessoa vai fazer um concurso, ele pode ser uma pessoa até que nem seja kardecista, espírita, com conhecimento das obras, todo o pensamento do Pentateuco. Ele pode ser uma pessoa até contrária, que estude, que passe, que vai fazer o concurso, que vai ensinar o que quiser. Então, por 1000 motivos, a gente acha que tem que ser na escola, em casa e no centro espírita. Então, mas aquelas pessoas que querem vão botar em colégios confessionais, vão colocar, ou no estudo no currículo tem a aula de religião, vai fazer aula de religião na sua religião. Mas a minha preocupação sempre não é nessa questão de ser maioria, não ser maioria, simplesmente qualquer um pode entrar na justiça e questionar, porque a escola é laica, nós não somos escola religiosa. A nação, a nossa Constituição Nacional diz que a gente é laico, ponto, acabou, não pode fazer. Se fizer, pode ser processado. Sinto muito, porque eu também gostaria de que tivesse oração na escola. Fui professora e nunca fiz oração. Por quê? O laico é dizer que o Estado não está ligado a religião alguma. O Estado é laico. O Estado não preconiza nem ser católico, nem ser espírita, nem ser protestante, nada, nada. O Estado é laico. Não se pode impor religião dentro de escola, porque o Estado é laico. Lúcia, vou tentar organizar, que tem bastante gente que abriu, levantou a mão. A Vanessa, depois aqui, tá? Lúcia, sobre o primeiro questionamento, né, trazido por a informação trazida por esse espírito, né, sobre ter Jesus no coração, né? Então, o que eu sinto pela minha experiência é que todos os recursos materiais nós já temos, mas Jesus é aquele farol que vai nos trazer como agirmos com tudo isso que nós temos, como sermos realmente pessoas de bem no sentido real da palavra. Então, vendo, sentindo com o estudo, né, que a doutrina espírita está nos proporcionando, a vida dele entre nós veio para nos ensinar a sermos homens de bem. Ele veio fazer coisas que nós todos podemos fazer. E ter todos os recursos materiais, mas não ter esse farol, o que fazer com tudo isso que eu tenho, eu acho que essa é a questão. Porque nós vamos evoluir. Ontem você trouxe a questão da tecnologia no ensino, na evangelização. Tudo isso nós já temos, mas o que está faltando é como direcionar. E Jesus vem justamente para nos trazer isso, o direcionamento no bem,
né? Muito bem, perfeito. Mais alguém aí? Que Aqui, agora aqui. Acho que levanta a sua opinião, acho que funciona. Procurando entender o Evangelho de Jesus, me recordo aqui de uma passagem dele, em que ele fala que a verdadeira felicidade não é deste mundo. Então, a busca da felicidade, de ser feliz a qualquer custo, isso nos traz uma preocupação muito grande. Infelizmente, nós pais, um pouco desavisados quanto à educação dos nossos filhos, nós esquecemos do fator importante, Jesus no coração. Aí eu entendo a preocupação desse espírito que, prestes a reencarnar, né, vendo do outro lado, por que ele faliu? Porque boas escolas ele já teve, boa formação, boa instrução, mas, no entanto, não ensinaram ele a ter Jesus no coração. E Jesus, quando ele fala que a verdadeira felicidade não é deste mundo, ele nos dá um norte. Ele já nos dá um norte. E sendo Jesus o mestre em humanidade, ele faz com que nos leve a uma reflexão maior. Que nós temos que ensinar para os nossos filhos, sim, boas escolas, boa instrução, uma boa educação acima de tudo dentro de casa. Uma boa educação acima de tudo dentro de casa. E dar a Jesus no seu coração, para que ele possa ser um excelente profissional, consciente do seu papel na sociedade. Que ele seja, acima de tudo, um homem de bem, praticando o bem. E eu lembro de Emmanuel, né, que Emmanuel ele é categórico quando fala que nós temos que buscar cultura, buscar instrução. Então, né, como as amigas ali colocaram, né, e todos aqui estão com a mesma preocupação, uma boa escola, uma instrução que vá me permitir uma profissão, né, boa. Isso tudo está dentro da lei de progresso, né, Lúcia? Isso faz parte, né? O problema todo é quando, né, nós esquecemos dos fundamentos morais, né? Bom, Lúcia, eu trabalho com alguns pais, né, na casa espírita que eu frequento, e eu ouço muito deles a questão assim: meu filho não quer vir para a evangelização. Eu tenho 2 filhos, um de 14, um de 9, um menino de 14 e uma menina de 9 anos. E eu digo para eles assim: eu não sei se eu estou certa, eu não sei se eu estou errada, mas eles não têm ainda condições de dizer eu não quero ir. Cabe a mim como mãe, né, o meu marido como pai, de direcioná-los diante do que nós acreditamos. Então, quando eles dizem, eu não quero ir, eu digo, olha, eu não perguntei se você quer. Eu estou indo e você vai comigo. Quando você crescer e tiver idade para decidir, você vai. Em relação à questão da oração, é um assunto muito delicado, porque assim, meus filhos também já chegaram dentro da escola e disseram assim: mãe, eu quero fazer catequese. Com todo respeito, né, a esse estudo, eu falei: olha, meu filho, você sabe o que é? Não sei, mas os meus amigos vão. Tudo bem, a nossa orientação, nós somos espíritas, você frequenta a evangelização, essa escola dentro da religião deles. Tá, então acabaram aceitando, porque eles estão constantemente indo comigo à casa espírita. Então, assim, eu não sei se eu faço certo ou errado, dizer você vai comigo enquanto vocês forem menores de idade. Mas essa é a atitude que eu tomo. Você deu vacina neles quando eles eram pequenos? Eles iam felizes tomar vacina? Oi? Eles iam felizes tomar vacina? Não, de jeito nenhum. Você botou na escola quando foi necessário, perguntou para eles: vocês querem ir para a escola? Sim. Não, essa é a resposta. Pois bem, quanto à questão da catequese, eu tenho uma história ótima. A mesma coisa, na escola todo mundo queria ir para a catequese, é uma escola católica, as meninas da nossa evangelização disseram que iam, e aí eram 3 irmãozinhos, foi todo mundo para a catequese. Não, a menina foi e os outros saíram, porque era no mesmo horário, a mãe levava. 2 meses depois volta todo mundo. A garota disse: mas gente, eles não sabem nada, eles falam cada coisa. Pronto,
resolvendo o problema. Não brigou, ela me perguntou, eu digo, olha, é questão das coleguinhas, deixa aí, se ela tá, a gente já sabe, ela já estava com a gente há muito tempo, digo, as coisas estão muito dentro dela já, eu duvido, mas não deu outra. Mas eu queria contar um caso a vocês, um outro caso também ligado a essa questão, bem em cima do que você falou. Eu pergunto agora a vocês, né? Eu já fiz aquela pergunta, por que estuda tanto, por que faz tanta coisa, se ausenta tanto, e às vezes, mesmo em casa, ainda está trazendo coisa do trabalho, ainda está fazendo coisa da faculdade, ainda está fazendo coisa, e os filhos estão lá. Hoje a gente sabe que com 12 anos no Brasil, pelo menos no Brasil, é o pico, a idade de pico das crianças que se automutilam, que pegam o gilete e se cortam. Pai e mãe não tomam nem conhecimento, porque fazem em lugar que ninguém vê, por aqui assim, bota roupa de manga, que ninguém está sabendo. E essas coisas estão acontecendo dentro de casa. E pergunta por que se automutila? Porque tem tanta dor interna que é melhor ver o sangue sair, que dá um certo alívio. Tem pai e mãe que não está vendo, porque ele está querendo dar o melhor para o filho. Sempre que a gente pergunta, estudo, trabalho, faço pós-graduação, porque eu quero dar o melhor para o filho. Aí eu vou fazer uma pergunta bem cruel para vocês, depois eu vou dar um exemplo. Quem tem filho, imagina que nesse ano que passou, lá no início do ano, essa criança morreu, essa criança desencarnou. Exemplo assim lá de trás, porque ela está viva, está aqui agora, não foi embora, né? Então no início do ano lá, essa criança desencarnou pequena. O que ela levou? O que você deixou com ela? Boas roupas, roupa de grife, passeios, foi lá para o Beto Carreiro, foi para aqui, foi para ali, conseguiu ter os seus aparelhos, conseguiu ter todas as suas coisas, talvez tenha ido para aula de inglês, talvez tenha ido para natação, tenha ido para tudo isso. O que você deixou com essa criança? Uma vez, numa roda de evangelizadores, a coordenadora perguntou para cada um, por que te fez evangelizador? O que te fez evangelizador? E nessa roda, uma evangelizadora resolveu falar. Ela disse, eu quero dar o meu exemplo. E ela era talvez uma das mais velhas ali. Ela disse, é o seguinte, eu sempre fui espírita e fazia evangelho no lar e era evangelizadora. Tinha 2 filhos. Quando o maior começou a estar na idade já de poder sentar e fazer o evangelho, estava com 5, 6 anos, ela pedia para vir e ele não queria. Senta, vem, não quero. Quando chamou para ir para a evangelização, foi um dia, foi os 2, não quero ir mais ir. Não quero mais. E aí ela concordou. Disse, não vou forçar, ele não quer, ela ia. Eles faziam o evangelho em casa sem o menino. A garota era muito pequenininha. Quando a garota foi crescendo, ela pensou, ele nunca quis, ela é doentinha, eu não vou forçar. A garotinha tinha problema de diabetes infantil. Aos 10 anos a garotinha desencarna. Sem nunca ter ido à evangelização, sem nunca ter feito evangelho no lar. Tempos depois, essa mãe, que se tornou evangelizadora, ela vem contando. E aí um dia eu recebi uma mensagem mediúnica da minha filha me cobrando. Mãe, você era espírita, você fazia o evangelho no lar, você nunca me permitiu chegar, você nunca me levou para evangelização, mãe. Você nunca me falou de Jesus, você nunca me falou de nada. Do mundo espiritual, eu não sabia de nada. Eu já estava doente. Você me poupou porque eu estava doente, você não me preparou. Eu sofro muito, minha mãe. Eu ainda sofro muito. Eu estou sendo aqui, aí a mensagem, ela explica que ela está sendo ajudada, que é alguém que está ajudando a passar. Ela diz, eu não sabia nada, eu não entendi nada. E esse sofrimento de vocês aí cada vez me incomoda mais. E aí essa moça, essa evangelizadora, chorando. Ela contou esse caso chorando. Ela disse, foi por causa disso que eu fui ser evangelizadora. Já que eu não pude evangelizar a minha filha e deixei o meu filho, hoje ele já rapazinho, eu trouxe para a evangelização, trago para o evangelho no lar e não abro mão disso, porque eu sinto um profundo sentimento de culpa de não ter levado. Então essa é a resposta que eu queria te dar, entende? Então que a gente... Você quer dar?
Sou evangelizadora da Casa de Jesus, da Juventude, e meu filho deu um azar danado, né, tadinho, porque ele não vem, ele vem desde pequenininho na evangelização, também não vem com essa boa vontade, né, e eu sempre falo para ele que ele tem hora para tudo, e ele não tem uma hora para Jesus. Então eu sempre falo para os pais dos meus evangelizandos justamente isso, essa questão da administração de tempo, porque nós pais temos tempo para tudo, né? Ela listou 1000 coisas que vocês têm tempo, mas não fazem questão do teu filho uma hora para Jesus. E eu vou contar uma coisa para vocês, a última aula que eu dei, eles tinham que rabiscar as moedas, né? Aquela do giz de cera que todo mundo já fez quando criança, em cima da moeda, os talentos de Jesus, e eu pedi para cada criança escrever o seu talento. E para minha surpresa geral, os talentos que eles colocaram foram sempre material. Porque é bom nadador, fala inglês, joga basquete, joga futebol. Não pontuaram nenhum, com exceção, né? Teve um ou outro que colocou que era amoroso. E todos pontuaram o talento material. Nenhum sentimento ali eles colocaram. Então é um alerta, são crianças de 9 a 12 anos, e que enaltecem demais a questão do que são, do que estão aprendendo em casa, do que o pai e a mãe eu tenho um evangelizando que fala que ele não tem tempo de estar em casa, de tanta atividade que tem. Então vai um alerta para esses pais que realmente têm essa preocupação de eu não vou levar, ele não quer. Acontece muito. Eu tenho uma turminha que vai, os que estão sempre, e aqueles que pipocam, que vêm uma vez, daqui 3 semanas vem de novo, porque o filho não quer. Não é porque a mãe não quer trazer. Mas será que vocês não vão fazer essa pergunta que eu faço para o meu filho? 1 hora com Jesus, vocês não têm 1 hora para Jesus? Para vocês, né? Então, vai o meu alerta, porque eu convivo com essas crianças e jovens há muitos anos já, e a gente vê. E o meu não vem feliz, não. Quando dá 6 da tarde, ele já faz. E o domingo, 7h30 da noite, evangelho no lar, velho, que tem que soltar o aparelhinho. Mas eu sou de família espírita, eu ia na evangelização com um banco duro de madeira. Não tem essas evangelizações maravilhosas que vocês têm hoje, tão lúdico, tão cheio de material rico. Eu ia e ficava lá assistindo palestra, até a hora que acabava a palestra, porque não tinha nada para as crianças. Então, por favor, tragam seus filhos para a evangelização. E não é que está obrigando, vocês estão plantando uma semente de verdade dentro dos corações deles. Muito bom, eu me lembro de uma família que ele dizia, eu vou obrigado, quando fizer 18 anos, nunca mais eu volto, nunca mais eu volto. Com 17 já queria ser evangelizador. E se tornou evangelizador. Porque é assim, não é? Agora, eu tenho uma batalha muito grande, tanto que eu estava aqui ontem trabalhando, para tornar a evangelização muito interessante. Precisamos acompanhar a tecnologia, precisamos falar daquilo que está incomodando, precisamos ter mais diálogo com os meninos, com as crianças, com os jovens, e essa é uma grande tarefa que eu me imponho, né, de tentar ajudar os evangelizadores a tornar bem atraente, porque a concorrência é grande, a gente sabe que a concorrência é grande, mas também a gente pode fazer trabalhos muito bons. Nós no estado do Rio temos, que eu sei, no Brasil, o trabalho mais longo de evangelização, aquela confraternização espírita no Carnaval. Nós já alcançamos 40 anos de confraternização espírita no Carnaval e nós fazemos no estado inteiro. Nós temos hoje 20 polos de Comerge,
20 polos de jovens que se reúnem durante o carnaval, começa no sábado, termina na quarta-feira, com uma ampla programação de estudo e atividades artísticas que eles amam fazer. Eu sei que outros estados fazem também, mas às vezes só na capital ou em 2 ou 3 lugares. Nós não, nós temos 20 polos de Comerge e este ano completamos 40 anos com a mocidade fazendo esse trabalho. Então é possível sim esse grande envolvimento através das artes. Eu ontem nem falei das artes, mas como é importante a gente trazer as artes para a Casa Espírita, o jovem poder tocar, o jovem poder cantar, o jovem participar de grupos, de coral, daquilo que for, de teatro, levar para fora, se apresentar, porque isso é pertencimento. E é muito importante a questão do pertencimento. Eu falo sempre que aquele menino que está sozinho, ou 2 ou 3 no seu prédio, na sua comunidade, na sua escola, e que vai para a Casa Espírita, mas só eu que vou, os outros estão no futebol, os outros estão indo lá para a praia, eu estou indo para aqui. Na Comerge, ou em qualquer um desses encontros, que cada estado tem um nome, aqui deve ter também, né? Qual é o nome daqui? Congés. O Congés é o nacionalzão que acaba indo para Brasília no final, né? Que também é uma beleza. Combrage. Aqui é Congés. O Combrage. O que a gente sabe é que cada vez que eles chegam lá com a sua mochilinha, no nosso caso até com colchonete, vai com a mochila, com colchonete, com isso, com aquilo, e que ele saiu daquele grupo que ele são 2 ou 3 ali que estão indo, às vezes ele está indo sozinho, mas quando chega lá no sábado, vai encontrando outro que vem da mesma condição, com a mesma condição, e quando eles estão lá 100, 200 reunidos, isso dá um sentimento de pertencimento tão grande que na quarta-feira, quando vão embora, normalmente é muito choro, se despedem com muito choro, todo mundo formando grupo nas redes sociais. Eu moro na praia e vira e mexe a gente vê a garotada lá, sobretudo agora esse ano, não sei, não tem horário de verão, mas quando tem horário de verão a gente vê muito, eles vão chegando lá pelas 6 horas com violão nas mãos e tal, vão sentar na areia para tocar, e é o grupo espírita que está por ali, eles fazem luau, fazem essas coisas que são os frutos da Comerge, são os frutos daqueles encontros. Então precisa ser muito bom, também precisa disso, né? Precisa ser muito bom. Eu não sei até que horas nós vamos, Eduardo. Nós temos até 11h20, mais ou menos. 11h20? Mais 20 então temos tempo para continuarmos essa conversa. Então eu parei, você falou de uma coisa muito importante, né, que a felicidade não é desse mundo, e no entanto a gente acha que realmente é impossível tratar dessa criança de uma forma que ela não seja considerada ET, porque muita gente me diz isso, né? Eu não quero que o meu filho seja um ET. Eu me lembro de uma ocasião, numa roda de conversa, os pais levaram as crianças, e eu até gostaria que dar um beijinho neles, que eu estou vendo correr para lá e para cá, não vem ninguém aqui, eu adoro, né? Boto no colo, converso junto, porque criança para mim jamais quase que eu já pedi um biscoito para ela, buscava um biscoitinho aqui para mim, eu vi ela comendo um biscoito, eu ia pedir. Pois bem, eu tinha então, né, as crianças num tapete, sentadas no chão, eu no início conversei com as crianças, brinquei um pouquinho com elas, e aí era um grupo pequeno, eu perguntava para os pais, foi na Itália, isso foi em Milão, num grupo espírita que não tem evangelização. E eu fui só para fazer palestra. E aí eu comentando com a presidente, eu digo, mas não vai ter um momento? Ela disse, tem sim. Você vai falar tal dia, mas no outro dia você volta que eu vou chamar alguns pais. Então eram mães brasileiras casadas com italianos, a maioria. E alguns pais brasileiros, mas não tinha muita gente, no máximo devia ter umas 20 pessoas. E é com aquelas crianças ali no meio. Então eu comecei perguntando, você acha, o que você é dessa criança? Até mesmo com adotivo. Ana, você acha que você tem alguma relação espiritual com ela? Você respondia. Você acha que veio para você, por alguma razão, você tem algum compromisso espiritual com essa criança? Todos na roda disseram que sim. Quem é o seu? Apontava. Você tem compromisso com ele? Você acha que ele veio por você?
porque você tem afinidade, foi um magnetismo seu, você se comprometeu com essa criança, com esse espírito, sim. E aí, todo mundo falou isso, que bom, tá ok. Eu tinha 3 ou 4 perguntas. E mais adiante, eu fui desenvolvendo, e eu perguntei, né, mas vocês gostariam que tivesse uma evangelização aqui? Vocês fazem evangelho no lar? Vocês são espíritas? Somos. O marido que está aqui está presente, então ele também, ele já trouxe o marido. Todo mundo que estava com o marido ali, o marido já vinha a casa, né? Senão nem estaria ali. Ou a esposa, um ou outro que era brasileiro com esposa italiana. E aí... E aí, então, eu perguntei, qual é o problema de ter evangelização aqui? Vocês fazem evangelho no lar? Não. Vocês falam de doutrina espírita para os filhos? Não. Aí uma das mães se sentiu à vontade, disse, mas eu quero falar, por que que não? Se meu filho falar em Deus, falar em Jesus, lá na escola onde ele vive, vão considerar ele um ET. Eu não quero que meu filho fique desajustado socialmente. Uma boa resposta. Não quer que o filho fique desajustado socialmente. Aí eu voltei para a primeira pergunta. Eu sabia quem que era o filho, que ela já tinha apontado. Então, o seu filho é aquele ali, né? É. Você não quer que ele fique desajustado socialmente. Você me disse antes que você se sente responsável por ele, que você tem compromisso espiritual com ele. Como é que você está resolvendo esse problema do seu compromisso espiritual com essa criança? Então ele não pode ficar desajustado emocionalmente. Se veio para você, e se você está dizendo que tem compromisso, então vamos lembrar, por exemplo, Joana de Anjos, Constelação Familiar, capítulo 3, quando ela vai dizer o seguinte, tem vários livros, pegando Joana. Os pais, antes de casar, são levados para o plano espiritual para ver as famílias que vão constituir, né? O casamento, o filho que vem, quais são as necessidades de ambos, ou dos 3, do trio ali, do filho com aquele pai, com aquela mãe. Quando não, se não vem antes, vem depois já, quando estão casados, eles vão levados ao plano espiritual e apresentam os compromissos. Vamos lembrar de novo, Memória de um Suicida, quando começa lá depois daqueles anos que eles passam estudando e tal, aquele personagem que tinha sufocado a mulher, que tinha se suicidado, estrangulado a mulher, que vai voltar sem as mãos. O Teócrito, que é lá o dirigente, né, está fazendo todo um trabalho de preparação e vai trazer 2 mulheres que serão as mães daquelas pessoas, né? São 2 que vão reencarnar. E aí, quando ele chama a mulher nordestina, solteira, pobre, que vai ser a mãe daquele espírito que vai reencarnar sem as mãos, ela grita e diz que não, de jeito nenhum. Imagina, você mãe solteira aqui nessa comunidade, nós estamos falando de 1926, você mãe solteira, Deus me livre, vou carregar esse fardo e tal. E aí eles têm um processo de regressão de memória. A gente não fica sabendo o que foi que ela viu. Só que ela grita, não, eu quero, por favor, eu quero, me mande. Então vejam, compromisso. A gente tem compromisso. Não era nem, a relação não era com ela, não. Aquele espírito era de Portugal, ela era do Nordeste, não era relação. Mas ele dá a entender a gente que ela precisava de passar por essa provação para a sua evolução espiritual. Então, os nossos meninos, os nossos filhos, vão sendo enviados para a gente, para o nosso adiantamento e do deles. Vocês vão dizer, não, mas pode ser que venha um enviado, um missionário. Isso é exceção. Nós somos um planeta ainda de prova e expiação. Quem está chegando aqui são os nossos compromissos. É aquele que vai nos ajudar e que nós temos compromisso de ajudar. Então, foi isso que eu coloquei para ela. O que você prefere? Que ele fique ajustado emocionalmente, socialmente?
Ou que depois você vai ser cobrado pelo trabalho que você não fez. Porque você aceitou esse espírito e você é espírita. Você está dentro de uma casa espírita. Arrume meios, porque a gente pode arrumar meios de não desajustar. E me perguntaram como. Eu digo, você não precisa. Fale, trabalhe isso no interior dele, mas se socialmente isso é uma chaga, isso vai ser um desafio, vai ser uma coisa horrorosa, diga isso para ele, meu filho. Isso é uma coisa que infelizmente os outros ainda não entenderam. E aí, se você sentir que tem abertura, fale. Porque eu vou contar de um outro caso também, de uma família espírita, que era de Niterói, que foi morar nos Estados Unidos, teve os filhos pequenininhos. Quando ela levou todos 4 bem pequenininhos, mas uma das meninas era média, ostensiva mesmo, e aí não teve jeito, eles cresceram vendo mediunidade dentro de casa, vendo todos esses assuntos, estudando, e ela levou todo mundo, e ela sempre foi muito estudiosa, coordenava evangelização na casa espírita dela. E aí o que aconteceu? Quando um dos meninos dela, o Rafael, estava com 13 anos, na escola dele, lá nos Estados Unidos, um garoto... A gente saber que não existe só esses filhos que estão dando trabalho, que estão... A gente tem que ver esse filho maravilhoso que veio para ensinar, que traz... Viu? É o exemplo aí da família, que bom, vou levar. Que ótimo, mas é para ensinar mesmo, e ele ensina a gente, só para a gente ter saber o quanto é bom a gente receber essas criaturas maravilhosas entre a gente. Muito obrigado pelos depoimentos todos. Obrigado, Lúcia, por essa manhã aqui enriquecedora. Você só deixou um problema com a gente aqui, viu, Lúcia? Para mim, para o Rossol, que está lá atrás, Juliana, André, que conduzimos aqui o encontro semanal, vai ficar complicado para nós agora, viu? Olha, a Lúcia, ela conseguiu em poucas horas, né, entre ontem e hoje, ela conseguiu condensar um trabalho aqui de quase 5 anos. Impressionante. E a gente tem estudado esse material. Comento novamente, para quem tiver interesse, né? Essas obras estão aí em benefício. Passar um videozinho da casa? Dá sim, dá. Sim, vamos sim. Você está com ele aí? É aquele que ficou no computador, não? Ah, tá legal. Não ficou? Você não baixou? Sim, você ajuda lá, o Cris? E está na área de trabalho do computador ali. E aproveitando aqui, né, esse grupo, porque aqui eu vejo, né, os pais frequentes, mas também estou vendo bastante gente nova, que a gente tem esse trabalho todos os domingos, às 10 horas, dedicado, né, aos pais, mas a gente também abre, né, a quem tiver interesse, né, de estudar conosco, porque aqui é um aprendizado em conjunto, né? A gente joga um tema, mas a gente busca essa conversa, né? Porque a gente aprende juntos aqui também. Então, aqueles que estão vindo pela primeira vez, né, sintam-se convidados a continuar conosco aqui, todos os domingos, né, no mesmo horário da evangelização. Tá? Quem que realiza esse trabalho? Então, eu, o Rossol, a Juliana, o André, né? Aqui no domingo, a Elaine, cadê a Elaine? Estava aí. A Elaine faz aos sábados para o pessoal da juventude. Então, um sábado por mês, nós temos também esse encontro com os pais da juventude, né? E temos as turmas do domingo, as turmas do sábado, temos as turmas do NES, e hoje à tarde nós estaremos no NES. Quem quiser, né, às 14h30 hoje, lá no NES, nós vamos ter outra roda de conversa. Pode ir que vai ter muita novidade lá, viu, gente? E aproveitem e conhecer o NES. Ah, isso. Você não salvou o vídeo dela?
Ela colocou na área de trabalho aí, não está? Não está aí? Ah, eu acho que estava numa apresentação, Lúcia. É um PowerPoint, eu acho. Estava dentro de um PowerPoint, eu acho. Eu queria saber, tem alguém que não é daqui da Casa de Jesus? Você? Quem mais? A senhora? Você também? Legal. A gente divulgou bastante. Divulgamos muito. Que bom que chegou até vocês isso aí. Legal. E conseguiu? Achou? A Eliana. Senta aqui, Eliana. É só para fazer um agradecimento a essas casas que estão aqui, porque foi estendido pela Casa de Jesus esse trabalho da família, e também de evangelizadores que fizemos ontem para a nossa URI. Então, nós, em nome da 13ª, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, compartilhando desses ensinamentos tão importantes. E já pedimos licença para fazer um novo convite, também uma atividade da 13ª URI, semana que vem, dia 20, a arte na evangelização. É aberto aos evangelizadores e a todos que quiserem participar. Então, vai ser coordenado pelo Sejarte, que é a coordenação da arte desta casa. Então, serão bem-vindos, com certeza vamos fortalecer a tarefa da evangelização. Obrigada. Muito bom. Conseguimos? Hã? Ah, tá. Vamos ver o vídeo da Casa Batuíra. Nossa casa abriga 100 crianças numa comunidade extremamente pobre e boca de fundo. E vocês vão ver o nosso trabalho lá. Como professor de violão, a gente tem a creche, tem o segundo turno e tem essas atividades assim de mesmo, festinha de Natal. O GAN é o nome da casa, Grupo de Apoio ao Menor. Então eles falam, acordei de manhã cedo e fui para o GAN. Eu sou do GAN, eles vão falar várias vezes o GAN. GAN é o nome da instituição que é da Casa de Batuíra, é o lado social da Casa de Batuíra. Agradece as pessoas que estão colaborando, comprando livro. Mesmo que não compre o livro, conhecer nossa obra, Se algum dia estiver lá por Niterói, fale com a gente, para a gente levar lá no canto, vale a pena. Então a gente já vai encerrando, vou convidar a Eliana.